Ney Lima Figueiredo, 84 anos, cientista social, assessor para assuntos, principalmente assuntos de eleição. Conheci o Ney na disputa do Collor com o Lula. O Ney conseguiu o milagre de ser assessor dos industriais da Fiesp e dos banqueiros da Febraban. Como disse o Joaquim Falcão, meu último entrevistado, com quem eu conversei depois da entrevista, e o Ney elogiou a entrevista, o Ney conseguia agradar não a gregos e baianos, mas a credores e a devedores. Ney, tudo bem? Tudo bem? Você tá bom? Você já teve desafio maior do que falar sobre a eleição de 2022, Ney? Olha, realmente essa eleição é uma eleição porque tem muita coisa de disputa, né, Neumann? Não é só uma disputa para ver quem vai ser o presidente. Nós estamos discutindo a democracia no país, né? Que está se tramando abertamente um golpe. E um golpe com data marcada. Você vê hoje, por exemplo, o Exército pede para participar do processo eleitoral, examinando as urnas eletrônicas. Isso é inconcebível numa democracia, né? Pois é, mas você, quando eu publiquei na semana passada a entrevista do Joaquim Falcão, falando que o Brasil vive uma angústia e parte de forma bastante previsível, né, para o pânico, a partir de um livro do seu colega Antônio Lavaredo, que você conhece muito bem, de quem você é amigo, né, que fala na angústia, e ele, Joaquim, falou do pânico. E você gostou muito da entrevista do Joaquim, então eu lhe pergunto que essa angústia de que o Lavareda fala, que o Joaquim cita, seria uma angústia por causa da perspectiva de golpe, do fim da democracia, ou por causa da evidência de que nenhum dos dois, os dois candidatos são candidatos à reeleição, e nenhum dos dois está preparado para ser presidente. O que é que você acha, Ney? Veja o seguinte, o Neumann. Se você examinar os números friamente, e política não é coisa fria, você vê os dados, tanto os dados do Lavareda como do Datafolha, a maioria dos brasileiros, se você pegar o eleitorado como um todo, não quer nenhum nem outro. Agora, ocorre o seguinte, a política não é matemática, você não é uma estatística, ela é dinâmica. E houve uma polarização no país que interessava aos dois personagens, interessava ao Lula, interessava ao Bolsonaro. O Bolsonaro, para ele, o melhor candidato seria o Lula. E para o Lula, o melhor candidato seria o Bolsonaro. E com essa divisão que eles fizeram, essa polarização, não abre espaço para uma terceira via, que é o que a sociedade queria. Eu digo a sociedade a parte mais esclarecida, porque o povão mesmo, ele está interessado com a comida, não? O pessoal está passando fome. Então, o povo vota muito na base do what about me? O que eu vou ganhar com isso? E o Bolsonaro está com um programa social, ele não está inovando nisso, o Lula já fez, o Fernando Henrique fez também muita coisa na sua área, mas sem responsabilidade, sem fazer isso na véspera da eleição. Então, eu acho que essa angústia vem por essa polarização. Está aí uma polarização que não abre espaço para uma terceira via e que vai nos levar realmente a uma situação terrível no futuro, porque seja qual for o resultado, quem ganhar não vai governar. Porque com essa polarização, nem o pessoal opositores ao Bolsonaro vai aceitar o Bolsonaro e nem o pessoal do Bolsonaro vai aceitar o Lula. Então, a gente sabe que esses governos de coesão, uma democracia que é presidencialista e parlamentarista ao mesmo tempo, porque essa nossa Constituição é um regime presidencialista, mas com o receio da eleição do Lula, se fez um esquema jurídico na Constituição que leva a uma força muito grande do parlamento. Então, nenhum dos dois tem condições de governar. É uma pena que o Brasil, a essa altura do campeonato, viver essa opção entre o Lula e o Bolsonaro. É muito triste isso, muito triste. Ô, Ney, você se lembra que quando o presidente era o Zé Sarney, a Constituição de 88 foi promulgada, o Sarney disse, logo depois, né, não foi durante o governo dele, mas depois, que essa Constituição tornou o Brasil ingovernável.
Quer dizer, você acha que nós chegamos, talvez, a esse ponto da profecia do Sarney, a ingovernabilidade do Brasil, com essa profecia tanto do Lavareda quanto do Falcão, e principalmente essa sua, que nenhum dos dois eventuais ganhadores teria condições de governar o país pela oposição acelerada, porque não é acelerada, é acelerada do outro? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu participei ativamente do processo da Constituinte. Eu tinha uma posição difícil lá, porque eu representava ao mesmo tempo os interesses dos banqueiros e dos industriais. E eu me lembro que nós tivemos uma casa em Brasília, cedida pelo BCN, do Pedro Conde, e nessa casa eu conversava quase que diariamente com todos os líderes partidários. Fizemos reuniões lá, inclusive com gente do PT, gente contra o PT, gente do PSDB, e se tentou muito se fazer uma Constituição viável. Mas acontece o seguinte, todos os interesses do Brasil fizeram lobby na Constituição. Então, você tem tudo lá dentro, colocaram tudo lá dentro. Até o Colégio Dom Pedro II está na Constituição. Eu me lembro que tinha um deputado de São Paulo, o Gasparian, que ele sozinho enfrentou todo o Congresso para colocar os 12% da Constituição, 12 dos juros, né? E preceito esse que jamais foi cumprido, porque é impossível você tabelar os juros por na Constituição. E só um país como o Brasil coloca os juros na Constituição. Então, você faz uma Constituição mal agendrada, os interesses foram muito difusos e conflitantes. Você teve um episódio, que não sei se você lembra, o Jobim foi um dos redatores da Constituição. O redator mesmo era o Bernardo Cabral, nosso amigo. Bernardo Cabral. Mas quem andou redigindo foi o Jobim. E o Jobim, após a Constituição ser promulgada, ele deu uma entrevista, se não me engano, à Folha, dizendo que ele, pessoalmente, mexeu no texto da Constituição, que já tinha sido aprovada, para melhorar, para ver se conseguia fazer a coisa ter algum sentido, porque ela era um monstrengo. Embora o doutor Ulisses dizia que era uma Constituição cidadã, ela realmente defendeu alguns direitos importantes do trabalhador, do povo, ela foi um passo adiante, mas ela, no seu conjunto, ela foi muito ruim. Porque, se você me permite continuar um pouco, o Sarney tinha nomeado uma comissão, a Comissão dos Notáveis, para fazer a Constituição. Acontece que essa comissão fez um trabalho mais ou menos razoável, mas esse trabalho foi jogado fora. Aí isso começou do zero. Começou do zero e houve o PT fez um trabalho muito interessante, que enquanto o pessoal do centro ocupou a grande mídia e ocupou as grandes discussões, o PT ocupou fisicamente o plenário da Câmara e não deixava se votar nada. Você votava, por exemplo, eu tive com o Albano Franco poucos minutos antes de uma votação importante. E o Albano combinou com a gente, olha, a votação vai ser essa. Ele chegou lá, a pressão era tão grande da plateia, jogando banana, jogando tomate, que ele votou contra a gente. Aí o Dornelles, não sei se você lembra, o seu burro, você votou contra. E o Albano ficou desnorteado, porque era uma algazarra lá dentro da hora da votação, que eu ficava horrorizado. A gente fazia a pauta da votação, todo mundo junto, os líderes juntos, e chegava na hora lá, a pressão do plenário era muito maior do que a pressão da opinião pública fora, porque eles ocuparam fisicamente Brasília. Foi uma coisa inteligentíssima que eles fizeram, foi ocupar fisicamente o Congresso. E aí saiu esse monstrengo. Ney Lima Figueiredo, veja bem, na verdade, hoje nós temos uma reeleição de qualquer forma. Ou se reelege o Bolsonaro, que é o atual presidente, ou se reelege Lula, que foi 2 vezes presidente e que fez 2 vezes a Dilma presidente. Mas foi presidente 1,5, né? Que entrou o Sarney, que era o vice, também negociado pelo Zé Disseu em nome do Lula. Então, o Lula é que era o grande presidente do Brasil durante 8 anos, através dele mesmo, da Dilma e do Michel Temer. Só que eu queria propor aqui uma casca de banana aí para você. Eu não sou plateia, mas vou propor o que provoca isso foi a reeleição. A reeleição não estava na Constituição. A reeleição foi votada depois, no fim do governo Fernando Henrique, para garantir a reeleição do Fernando Henrique. As classes produtoras, a direita, o centro, a democracia, todo mundo a favor
da reeleição. Hoje todo mundo é contra, inclusive o próprio Fernando Henrique. Mas a reeleição não é produto da Constituição. A reeleição é um produto, digamos, sui generis, brasiliensis. É ou não é? Ney Lima Figueiredo, autor de Como Vencer a Eleição. Olha, você lembra que eu fui um consultor não oficial do presidente do Fernando Henrique. Ele, inclusive, pensou em algum cargo, e eu visto o que tinha acontecido com o Zé Jorge, eu falei, presidente, eu estou muito bem na vida, estou realizado, então eu prefiro lhe ajudar como um palpiteiro vindo aqui, só que a sua secretária tem que saber que eu sou o seu consultor, o chefe da Casa Civil, os ministros mais importantes, para eu poder conversar. E ele concordou com isso. Tanto que ele, nas memórias dele, aquele cérebro de 4 volumes, ele me cita ali quase umas 20 vezes. Eu não ocupando nenhum cargo no governo, é muita citação demais, né? Então, ele realmente se arrependeu disso. Ele não só explicitou publicamente, como me disse uma vez, foi um erro. Para o Brasil foi um erro. Ele é adepto do mandato maior, o mandato de 5 anos. O mandato de 5 anos era ideal para o Brasil, porque cada país tem suas características. O Brasil não é os Estados Unidos. A Constituição brasileira foi a inicial, o tipo do Congresso, o tipo do Supremo, foi tudo calcado nos Estados Unidos. E nós somos um país diferente, com uma diferença muito grande de população, uma concentração de renda muito grande. Então, se foi errado isso, ele reconhece que foi errado. E essa Constituição é que nos traz esse problema. E a grande reforma, a reforma das reformas do Brasil, já dizia Tancredo Neves, também o Antônio Carlos Magalhães dizia, é a reforma política. Essa é a grande reforma. Se não fizer a reforma política, vai ficar essa esculhambação que está agora de ter 30 e tantos partidos, cada um montado numa montanha de dinheiro. Eles não querem, por exemplo, os partidos não querem a terceira via. Por que o Bivar vai querer a terceira via? Ele quer que o Moro vá puxar voto para ele, para a Câmara Federal, para ele ter mais dinheiro na próxima. Porque quanto mais bancada você tiver, mais dinheiro você tem. Então, esse esquema não vai funcionar. Meu. Você sabe que tem esse autor americano, Timothy Snyder, que ele fez esse livro do Ameaça da Liberdade, da Democracia, em que ele diz que nós não estamos, o futuro não é mais um ponto reto, ele é um círculo. O Brasil vai, se você pegar o Brasil nos últimos 70 anos, os problemas de 45 são problemas de agora. É saneamento básico, é educação, é o problema que nós temos na área de malha ferroviária que não existe, é o problema de infraestrutura, tudo é igual. Não é possível. A gente continue nesse círculo pro resto da vida. O que vai acontecer com o Arthur daqui a 20 anos? Que país que você vai deixar para ele? Que país eu vou deixar para meus netos? Arthur é meu filho de 3 anos, que ele está se referindo aí. Obrigado pela citação. Ô Ney, eu só quero te lembrar que esse caso específico da reeleição, que eu quero inclusive sua opinião, se você sempre foi a favor, sempre foi contra, se agora é contra, foi a favor. Mas antes disso, eu quero te lembrar que isso não está na Constituição americana. O presidente dos Estados Unidos só pode se reeleger uma vez. No Brasil, ele pode se eleger indefinidamente. Então, essa emenda da reeleição, ela criou o presidente perpétuo. Nós vamos ter eternamente o Lula e o Bolsonaro decidindo a eleição, um no governo e o outro na oposição. E a terceira via ou terceira chance, nunca mais. E a polarização cada vez mais efetiva. Ou você acaba com a reeleição, ou então nós teremos 2 presidentes perpétuos. Um no poder e o outro na expectativa do poder, que não é o vice, é o opositor. É o caso agora. Agora nós vamos reeleger um presidente, caso se confirmem as pesquisas. Eu queria a sua opinião sobre isso. Ney Lima Figueiredo, cientista político e grande assessor. Primeiro, realmente, nos Estados Unidos você tem uma reeleição e o presidente reeleito ele não volta mais. Por que o Trump pode querer mais um mandato? Porque ele não foi reeleito. Se ele tivesse sido reeleito, ele não podia ser candidato mais uma vez. Então, no Brasil, se fez uma coisa capenga. Por que foi feito capenga? Porque foi feito negócio ali em cima das coxas, como é feito tudo no Brasil. Um deputado mais ou menos insignificante propôs isso, não se estudou bem o assunto e ficamos nessa situação que você falou. Você tem o Lula, que foi presidente, depois ele elegeu a Dilma 2 vezes, uma demonstração de força enorme. O Lula, eu vou fazer um parênteses só para te colocar uma coisa. O Lula jamais fez o meia-culpa. Ele podia, em algum momento,
ter feito como fez o Mandela. O Mandela saiu da prisão, ele chegou e disse, olha, eu errei aqui, eu fiz isso aqui, o país só vai chegar em algum lugar por aqui. O Lula fez o contrário. O Lula jamais fez o meia-culpa dos desvios do PT, ele jamais foi absolvido, quer dizer, ele está mentindo para a sociedade, ele não foi absolvido. O problema dele foi problema de esquema, de processual, mas não foi problema de culpa, ele tem, porque as coisas foram feitas naquela época. Então, sem ele fazer isso, fica difícil ele se apresentar para a sociedade. Agora, isso que você falou é muito triste, porque realmente se o Bolsonaro foi eleito, ele não governou um dia no dia seguinte à eleição dele, ele já começou a trabalhar de reeleição e fazendo uma campanha de uma forma nova, que é as milícias digitais, ocupando todo o espaço, todo momento, acirrando os ânimos da sociedade, aquela campanha do terço na mão e o ódio no coração, falando de Deus, falando disso, aquela coisa toda, mas criando ódio na sociedade. Ele realmente se perde, ele vai fazer igual ao Trump, ele vai ficar na oposição, mas esperando para tomar o poder daqui a 4 anos. Quer dizer, realmente, nós temos que mudar, isso aí tem que mudar, meu. Tem que mudar e mudar logo. O Ney Lima Figueiredo, que conseguiu o milagre de ser, na mesma Constituinte, o assessor dos industriais, ou seja, os devedores, e dos banqueiros, os credores. Me responda então uma pergunta. O Lula é grande favorito, mas é também o que tem maior rejeição. Por que a maior rejeição? O PT, além de não fazer autocrítica em relação à questão do roubo, que nunca foi devidamente confessada e de forma digna para o eleitor, também uma questão que é o seguinte, veja só, recentemente eu comentei 2 coisas. O primeiro é o seguinte, a esquerda e o PT do Lula abandonaram a bandeira nacional, botaram um trapo vermelho lá, balançando sobre as cabeças, para ressuscitar um comunismo que fracassou em tudo que é lugar. E uma social-democracia que também não tem, assim, um grande passado, né? Agora, nós acabamos de ver a substituição. Ô Ney, você é um cientista político, você conhece bem isso. O Brasil está cheio de hino. O hino do Brasil, o hino da independência, o hino do expedicionário. E, no entanto, o PT, o Lula e agora o Alckmin admitem a Internacional Socialista, que na verdade é a Internacional Comunista. Um hino que não tem nada a ver com a pátria e que só tem a ver com o fiasco de Fidel Castro, Stalin, Mao Tse-tung e tantos outros. O que é que você acha disso? Olha, o Lula, quando foi eleito presidente, a primeira vez, ele disse assim, eu não tenho o direito de errar, porque se eu errar, jamais um operário chegará à presidência outra vez. E o que ele tem errado nessa campanha, o que ele tem falado de besteira, de coisas inaceitáveis, como, por exemplo, o jovem rouba porque não tem futuro. O jovem não pode roubar por isso, meu Deus do céu. Ele chega e opina sobre a Ucrânia sem ter nenhuma base, dizendo que o problema da Ucrânia se mesa do bar. Quer dizer, o Lula acho que perdeu o rumo, perdeu a bússola. E esse negócio do hino do comunismo, uma coisa interessante do Brasil, o Neumann, é que esse fantasma do comunismo serviu para o Getúlio dar o putz lá de 37. Com aquela carta falsa do Cohen, aquele plano Cohen feito pelo Mourão Filho, que o Mourão fez uma brincadeira, fez um plano que não existia. Levou para o Guarda Monteiro, que era o homem forte do Exército, e o Guarda Monteiro, mas escuta, é falso, mas é ótimo. Deu para o Getúlio deu golpe. E você pensar bem, Neumann, olhar a história do Brasil, quem esteve perto de tomar o poder no Brasil pela força não foram os comunistas, foram os integralistas. Aquele golpe que houve para a tomada do Palácio Guanabara, se você pegar aquele livro do Lira Neto, sobre o Getúlio, ele mostra o seguinte, eles chegaram quase no quarto do Getúlio. O Getúlio se defendeu a bala, ele com a Alzirinha, sozinhos, ela ligou para o Filinto Miller. O Filinto Miller não foi em socorro de Getúlio, embora fosse chefe de polícia. Ela teve a ideia de ligar para o Dutra, que era ministro da Guerra, aí o Dutra foi para lá. Mas, enquanto isso, eles não chegavam, os integralistas chegaram
ao quarto do Getúlio, quase, no Palácio Guanabara. Então, eles estiveram próximos do poder. E nunca se fez no Brasil um grande trabalho para estigmatizar o integralismo, o fascismo, o nazismo, e fez com o comunismo, que nunca teve chance de pegar o poder no Brasil. Isso é uma coisa que a gente precisa analisar. E eles nunca mudaram, não tem mais a camisa verde, mas eles não mudaram, eles estão aí. O Bolsonaro tirou esse pessoal todo do armário. Nós tínhamos muito mais fascistas no Brasil que a gente pensava. Esse foi uma grande descoberta que o Bolsonaro trouxe à sociedade. Ô, Ney, eu tenho uma filha que mora em Milão, outra que mora em Barcelona, e meu filho mora aqui em São Paulo. Mas essa que mora em Milão me chamou a atenção para esse escritor aqui, Tanis Curati. Escreveu, esse livro já está saindo o segundo volume, também grosso como esse, e nesse aqui você vê tudo o que o Bolsonaro faz hoje, motochata e tal, foi o que o Mussolini fez. Então isso que você acaba de dizer, o risco no Brasil não é o comunismo, é um golpe fascistoide. Até no caso de 64, né, eu te aconselho ver um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares, filho do nosso colega Flávio Tavares, mostrando que quem deu o golpe de 64 foram os americanos. Financiaram, compraram generais e tal. Então, agora que nós estamos na perspectiva de um golpe fascistoide ao estilo Mussolini, feito pelo Bolsonaro. Qual é a perspectiva de nós sairmos daquilo que o Joaquim Falcão, citando Lavareda, chamou de angústia, para aquilo que o próprio Joaquim Falcão chamou de pânico, diante dessa perspectiva que você, no começo dessa nossa conversa, já abordou, que é o grande problema da eleição, não é Bolsonaro-Lula, é democracia versus fascismo, ou neofascismo, ou integralismo. Você lembrou muito bem o golpe integralista, porque o bolsonarismo é integralismo puro, ou melhor, impuro. É ou não é, Ney Lima Figueiredo? Olha, e tem uma coisa, um agravante, que é o seguinte: você lembra muito bem que, quando houve a Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro era germanófilo. Tanto o Gaspar Dutra como o Guar Monteiro, eles pensavam muito mais em se ao eixo do que os americanos, do que os aliados. E, então, sempre houve no Exército Brasileiro uma aceitação do fascismo e do nazismo. Eles não praticaram, porque não puderam, mas sempre foram, desde que você terminou com o poder moderador do imperador, do Pedro II, o Exército, com aquele golpe da República, eles jamais deixaram de querer ocupar aquele espaço que era do imperador. E eles, a formação maior era fascista. E eles saíram do armário agora. Você vê o seguinte: essa posição, o Bolsonaro tem constantemente falado contra a democracia, contra as urnas, contra tudo, contra o Congresso. Você não vê um general de 4 estrelas chegar e dizer: olha, não pode ser assim. Até no tempo dos militares, você teve, por exemplo, Bevilacqua, que chegou e só não pode. Isso não pode ser assim. Nós não podemos, nós não somos criminosos, nós não somos torturadores. Você teve diversos generais que se opuseram e que colocaram a posição. Agora você não tem um que defenda a democracia. Será que não existe um no Exército para defender? Meu Deus do céu. Um na Marinha, um na Aeronáutica, para chegar, olha, dizer: nós vamos cumprir a Constituição, as urnas são corretas, não há um caso que tenha sido descoberto de fraude nas urnas eletrônicas. Então, a coisa está difícil. Eu acho, Neumann, eu vejo o futuro muito mal, viu? Eu não gosto de falar isso por causa dos jovens. Acho que os jovens têm que continuar lutando, mas nós já caminhamos muito, estamos já além do caminho, quase, eu já estou no dividendo da vida. Eu fico muito triste com isso, porque, puxa, caminhamos tanto, tanto. Eu fui para a Câmara Federal com meu pai era deputado federal para São Paulo, era general, mas era um general intelectual. E eu vejo aquilo tudo que eu passei, que eu vi, eu era muito novo, e vejo que a coisa não piorou, não mudou. Você pegava no Congresso Brasileiro alguns nomes, como Vieira de Mello, você tinha Josafá Marinho, você tinha Raul Pila. O que nós temos agora? Você vai lá, não tem nada. Agora, acabar com o Congresso não tem que melhorar. Eu fiquei satisfeito com a notícia hoje do número de jovens de menos de 18 anos que se inscreveram para votar. Essa gente é que tem que mudar. Esses jovens que têm que vir aí e mudar isso aqui. Porque nós falhamos. Não são os militares, não.
Eu vou te dar um dado aqui que talvez você não tenha prestado atenção, mas olhe, desde 64, aí lá se vão 36, mais 22, 48 anos, é isso? Não, 58 anos, né? Que nós temos todo ano, no dia 1º de 31 de março, uma ordem do dia de comandantes militares falando das glórias democráticas do golpe de 64, um golpe que derrubou um presidente eleito, empossado constitucionalmente, e não houve nunca um civil, nenhum civil, que se levantasse contra isso. Agora mesmo, no dia 31 de março, tivemos nota do ministro da Defesa falando esta tremenda bobagem. Então é preciso considerar o seguinte: nós estamos convivendo com esse golpe desde o último golpe. Concorda comigo, Ney Lima Figueiredo? Perfeitamente, perfeitamente. Eles nunca deixaram, eles nunca voltaram para o quartel, sempre ficaram na espreita ali, e sempre tendo essa influência. E olha, Neumann, eu vou te falar uma coisa: esse problema dele hoje de não quererem a democracia não é por problemas maiores de ideológicos, não, é pelo seguinte: cada militar que você nomeia para um cargo, não é só ele, é ele, a família dele, os amigos dele, os parentes. Então, essa rede, você fala em 6 mil, mas você multiplica isso por 10. Porque esse pessoal não quer voltar para casa. O cara ganhava 25 mil, 30 mil reais. Agora vem o Bolsonaro dá um cargo para ele de mais 40, mais 50. Isso melhora a vida dele, melhora da família, melhora todo mundo. Você acha que esse pessoal vai se recolher? O Fernando Henrique disse uma coisa importante. O culpado disso agora, imediatamente, foi o Temer. O Temer, se sentindo fraco, tirou o Jungmann da defesa e colocou lá o general Luna. E o Fernando Henrique falou uma coisa importante: olha, coloca esse, eles vão gostar, esse traz o outro, e não sai nunca mais. Porque o Fernando Henrique, que criou o Ministério da Defesa, ele colocou lá, inclusive, um comunista, o Aldo Rabelo. Aldo Rabelo? Os militares tiveram que aceitar. Então, e o Lula colocou lá o seu vice-presidente. Então, isso estava correndo bem. Aí o Temer, com medo de cair, nomeou um interventor para o Rio, foi uma barbaridade, esse que está lá na Casa Civil agora com... Walter Braga Neto. Pois é, que só fez besteira... Não, o ministro da Defesa. É o ministro da Defesa. Pois é, não, mas quem nomeou ele para o Rio foi o Temer. Foi o Temer. O Lula para a defesa. Trouxe o pessoal para outra vez para cá. E aí não parou mais. O Bolsonaro, aquele discurso do Bolsonaro, quando ele tomou posse, você lembra que ele agradeceu ao ministro da Guerra? Só eu e você sabemos o que nós conversamos. Porque foi aquela nota que o ministro fez no julgamento da Dilma para o Supremo. Quer dizer, havia uma nota interna do Exército para impedir a Dilma. Que negócio é esse? Que democracia é essa? Pois é, então, olha, veja mais, ainda tem mais o seguinte: e a aposentadoria, Onei? Quando chegou agora, quer dizer, governos civis já deram aposentadorias de luxo. As pensões das filhas dos oficiais, que recebem durante 100 anos o salário máximo que se paga no servidor público, e agora esses generais todos foram promovidos a marechal na hora da aposentadoria. Todos esses generais. Ora essa. Você sabe que eu sou filho e sobrinho de generais do Exército. Eu tenho as minhas irmãs, uma delas casou 10 vezes, que, aliás, você conheceu a famosa diva, que eu chamava de Divina, e nunca perdeu. Ela morreu agora aos 94 anos, mas teve pensão. Grande pessoa. Mas teve a pensão o tempo todo. Mas como isso? Ela não precisava, era uma pessoa bem de vida, mas tinha essa pensão. Às vezes está errado. Isso aí, quem colocou na Constituição ainda foi o Passarinho. Nós devemos isso ao Passarinho, porque queria se tirar e o Passarinho não deixou tirar. Ele era militar. Ney, nosso tempo aqui está se esgotando, infelizmente, porque essa entrevista está maravilhosa. Mas eu queria que você me desse um palpite. Você já me disse que é pessimista, mas você não vê nada de bom que possa pintar aí dessa eleição. Por exemplo, no mínimo, a manutenção dos 3 poderes, da República, da democracia.
Olha, eu acho o seguinte, minha opinião é o seguinte, que o golpe vai ser tentado, mas que não vai ter condições de vitória pela posição do Brasil geográfica no mundo, pela importância ainda dos Estados Unidos, pela importância dos países ocidentais, como a França, a Inglaterra. Internacionalmente, não é aceitável isso hoje pelo tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande. O Brasil ainda é uma potência. Com tudo que o Bolsonaro fez, ele conseguiu destruir tudo. Ficou alguma coisa. O nosso agronegócio é o maior do mundo. Então, eu acho que essa área internacional vai impedir isso aí. Então, acho que eles não vão ter sucesso com isso. E acho que, na minha opinião, não é o que eu desejo, mas o Lula, se ele parar de fazer besteira, ele é capaz de interpretar os sentimentos de revolta contra essas coisas que o Bolsonaro está fazendo e ganhar a eleição. Agora, ele tomar posse já é outra coisa, porque eles podem invocar o Código de Hammurabi, dizer que pelo artigo 42 do Código de Hammurabi ele não pode. Enfim, quando se quer dar uma interpretação, é como falava aquele famoso jurista Chico Campos, do Getúlio Vargas, né? O senhor quer o Chico Ciência, Chico Ciência, né? Chico Ciência. O senhor quer a favor ou contra? E direito é assim, é contra ou a favor. Arruma qualquer coisinha. Você vê agora esse caso desse bandido que está em New York, está se julgando o cara, e esse Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele pediu vista, e ele pode ficar com esse processo o resto da vida. E esse cara todo dia pregando contra a democracia, pregando contra o Supremo, manda matar o Supremo, está nas mídias digitais, e o Supremo não pode fazer nada porque o ministro do Supremo, esse Marques, pegou o processo e pôs debaixo do braço e levou embora. Estamos assim. Ney Lima Figueiredo, uma voz lúcida, uma voz a favor da democracia, da lei, da ordem e da liberdade de verdade, não essa falsa liberdade desses falsos cristãos impiedosos. Ney, muito obrigado, a sua contribuição é enorme aqui para o nosso canal José Neumann e Pinto, e eu agradeço demais a sua presença aqui, logo na semana posterior à entrevista do Joaquim Falcão, de quem você foi companheiro, como você lembrou, na Fundação Roberto Marinho, não é isso? Durante 8 anos. 8 anos lá juntos. Eu quero dizer o seguinte, Neumann, você tem um canhão, eu tenho um estilingue. Eu estou usando meu estilingue. Você use mais o seu canhão, porque funciona, você tem voz. Muita gente ouve. Eu pego um carro, o motorista diz que ouviu você falar, o homem é bravo, não sei o quê. Então, você continue bravo, continue com o seu canhão funcionando, mas apontando contra esses fascistas. É isso aí. Denunciando, não são nem fascistas, são fascistoides, como mostra o grande Antônio Escurato. Estou me preparando para ler o 2º volume sobre Mussolini. Mussolini é o grande ídolo que está invadindo e devassando a nossa democracia. Obrigado, Ney Lima Figueiredo, uma voz lúcida a favor do bem e da verdade. Muito obrigado, meu. Um abraço para você também.